Pretende-se, neste pequeno filme, apresentar a resolução do exercício regular número 4 do ano letivo 2021-2022 para servir como mais um elemento pedagógico para a unidade curricular de betão estrutural do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. O enunciado pedia-se para se considerar a laje representada na figura, portanto, uma laje de 4 por 6 metros, com uma espessura de 15 cm, sujeita a uma restante carga permanente que não inclui o peso próprio de 2 kN por metro quadrado e uma sobrecarga de 3 kN por metro quadrado. E pretende-se adotar os materiais C2025 e S400. E as questões colocadas era verificar a segurança ao estado limite último de esforço transverso da laje, calcular os momentos fletores de dimensionamento das secções determinantes, dimensionar as armaduras de flexão para essas secções, especificar todas as armaduras de pormenorização, justificando as suas escolhas e terminar executando a pormenorização de armaduras, completando toda a informação em falta nas plantas fornecidas, que são usualmente fornecidas com o enunciado. Em termos de qualquer exercício ou qualquer prova, a primeira coisa que temos e devemos fazer é pensar, após a leitura do enunciado, em qual será a melhor metodologia de resolução para o problema. Claro que aqui o principal questão é atender na geometria e pensar ou verificar quais são os cálculos que terão de ser efetuados. Este problema consiste numa laje que apenas se encontra apoiada em dois bordos, em baixo e em cima, pelo que se trata de uma laje naturalmente armada na direção perpendicular aos apoios. E o dimensionamento vai obrigar à seleção do modelo de cálculo adequado e ao cálculo dos diagramas de esforços. Esta laje vai ter esforços transversos e momentos fletores que naturalmente possibilitem a verificação aos estados limite últimos. Enquanto modelo de cálculo, atendendo à geometria da laje, pois o modelo resulta simples, já que na direção, digamos, X, ela não tem qualquer apoio, tem dois bordos livres, portanto vai ter de funcionar como uma laje armada segundo a direção Y apenas. E, portanto, e segundo essa direção, em que apresenta um vão de 4 metros, ela terá como modelo o de uma viga simplesmente apoiada de 4 metros de vão, com uma carga PSD, que será 1,5 da carga permanente mais 1,5 da sobrecarga. Como a carga permanente é igual ao peso específico do betão vezes a espessura da laje mais as restantes cargas permanentes, neste caso, como a laje tem 15 cm de espessura por um lado e as restantes cargas permanentes são 2 kN por metro quadrado, bem como a sobrecarga é de 3 kN por metro quadrado, estas ações conduzem a uma carga global, um PSD, de 13,1 kN por metro quadrado. Passando então agora ao cálculo dos diagramas de esforços, sendo uma viga simplesmente apoiada, naturalmente vamos ter um diagrama de esforço transverso, em que as reações, sendo iguais, e corresponderão a metade da carga em cada lado, portanto PL sobre 2, o que dá 26,3 e terá, portanto, um andamento linear em que o declive é igual precisamente à carga aplicada. Quanto ao diagrama de momentos fletores, pois ele será parabólico, nos extremos tem obrigatoriamente que ser nulo, porque são apoios simples, e como tal terá um máximo em meio vão, onde o esforço transverso se anula, e igual a PL ao quadrado sobre 8, o que neste caso coincide com o valor do esforço transverso em termos absolutos, ou seja, 26,3, e será parabólico. Passando agora à verificação da segurança aos estados limite últimos, no que diz respeito ao esforço transverso, bastará verificar se o valor de cálculo do esforço transverso resistente é superior ao máximo esforço transverso atuante, aqueles 23,6. O que sabemos é que, de acordo com o Eurocódigo, o VRD, o esforço transverso resistente,
é obrigatoriamente superior ao V mínimo vezes a altura útil, ou seja, a 0,035 raiz de k ao cubo FCK vezes D. Como o K é dado pelo Eurocódigo e para esta laje, que era uma espessura de 0,15, se adotarmos uma altura útil de 0,12, resulta um K igual a 1 mais raiz de 200 sobre D, com o D em milímetros, o que dá 1 mais 200 sobre 120, o que conduziria a um K igual a 2,29, mas, como diz o Eurocódigo, o K não pode ser considerado superior a 2, pelo que para este cálculo, o K deve ser considerado igual a 2, pelo que o VRDC será garantidamente superior a 0,035 raiz de 2 ao cubo vezes 20 vezes os 0,12 e vezes 1 é ao cubo, para dar o resultado em kilonewtons, pelo que o cálculo conduz a uma resistência da laje superior a 53 kN por metro, o que é superior ao máximo esforço transverso, que era de 26,3 kN por metro, e, portanto, esta laje está bem dimensionada, não precisa de armadura de esforço transverso, e podemos passar ao cálculo da armadura longitudinal de flexão. Passando agora à verificação da segurança à flexão, portanto, como o momento de dimensionamento são de 26,3 kN por metro, tem-se então que o μ, que é o MSD sobre D quadrado FCD, será igual, e porque o betão é um C2025 com um FCD de 13,3 é 3, isto resulta um μ de 0,137, tirando recurso da relação μ-ômega simplificado, portanto temos μ-ômega, o ômega é igual a 1 menos a raiz quadrada de 1 menos 2,056 vezes μ sobre 1,028, e assim ficamos libertos de consultar as tabelas. Isto conduz a um ômega de 0,149, o que resulta uma área de armadura igual a 6,83 cm² por metro, o que, de acordo com o Eurocódigo, a armadura obtida tem de respeitar as armaduras mínimas e máximas regulamentares. Podemos, portanto, fazer essas verificações. A armadura mínima é dada pelo Eurocódigo como sendo igual a 0,26 de FCTM sobre FYK vezes a largura de referência vezes a altura útil, e que terá que ser superior a 0,0013 garantidamente vezes BT vezes D. Isto para, considerando uma largura de laje, uma banda de 1 metro de largura, conduz a uma quantidade de armadura mínima de 1,72 cm² por metro, que é menor que os 6,83 que acabámos de determinar, pelo que se conclui que a armadura respeita a armadura mínima. Por outro lado, no que diz respeito à armadura máxima, a armadura máxima é 4% da área de betão, ou seja, 4% vezes 1 metro vezes 0,15, que é a espessura, o que dá 60 cm² por metro, ou seja, um valor bem superior ao que obtivemos, e, portanto, a armadura de cálculo é uma armadura regulamentar e, portanto, estamos em condições de a adotar para o dimensionamento, e, como tal, podemos especificá-la, e recorrendo a uma tabela de armaduras, uma boa opção será diâmetros de 10 afastados de 10. Determinada a armadura de dimensionamento, estamos em condições de passar à especificação das armaduras ditas de pormenorização, ou seja, as armaduras secundárias desta laje, e, portanto, neste caso, sendo um caso extremamente simples, bastará apenas colocar a armadura de distribuição da armadura principal, que, como acabámos de obter, consistir de 6,83 cm² por metro. Teremos que colocar 1/5 dessa armadura, o que dá 1,37 cm² por metro. O recurso a uma tabela de armaduras permite-nos a escolha de diâmetros de 6 afastados de 20. Temos também de colocar uma armadura de bordo apoiado,
E é para essa armadura vamos escolher a armadura mínima, que também acabámos de a determinar. A consulta a uma tabela de armaduras aconselha-nos a adoção de diametros de 6 afastados de 15. Temos também de colocar uma armadura de distribuição desta armadura, já que não podemos ter uma armadura numa direção apenas, e portanto, como não costumo adotar diametros de 6 afastados de 25, menos do que isso, e portanto é o que aqui aconselho a adotar. E finalmente, não podemos esquecer que temos dois bordos livres e portanto teremos de colocar uma armadura de bordo livre. E aqui a opção vai ser a dobragem da armadura de distribuição inferior para cumprir esse efeito. Estamos, pois, em condições de passar à pormenorização da laje. Iremos executar uma planta inferior, uma planta superior e um corte. O corte à linha que eu aqui representei. No que diz respeito à planta inferior, temos de colocar como armadura principal do dimensionamento os diâmetros 10 afastados de 10, segundo a direção Y. Esta armadura deve entrar nos apoios e ser amarrada, obviamente, nos apoios, convenientemente. Será colocada desde um bordo até ao outro bordo da direção Y. E, perpendicularmente a ela, teremos que colocar a sua armadura de distribuição, os tais FIS de 6 afastados de 20, que aproveito logo para executar a armadura de bordo, que naturalmente se corresponde a uma dobragem da armadura para a planta superior e um prolongamento de pelo menos 2 vezes a espessura, ou seja, neste caso, de pelo menos 30 cm para cada lado. Esta armadura são os FIS de 6 afastados de 20, chamando a atenção que na sua cotagem ela não pode passar por cima das vigas e, consequentemente, será da face interior de uma das vigas à face da seguinte. O desenho estará completo, obviamente, com a colocação da legenda, que neste caso eu assumo como sendo à escala de 1:100. No que diz respeito à polinização da planta superior, iremos ter de colocar a armadura de bordo, perpendicular aos bordos. Essa armadura vai ser estendida 1 metro para cada lado, 1/4 do vão em cima, já que a laje tem 4 metros, e portanto teremos uma armadura de um lado que são, e a mesma coisa do outro, que são FIS de 6 afastados de 15, a armadura mínima, que vai de um bordo até ao outro. Perpendicularmente a esta armadura, teremos de colocar a armadura de distribuição, que são varões de 6 afastados de 25, quer num bordo, quer no outro bordo. E com isto fica naturalmente ficam concluídas as plantas de armadura, bastando agora terminar e concluir procedendo ao corte à linha. No que diz respeito ao corte à linha, portanto, a laje tem 4 metros de vão, tem uma espessura de 15 centímetros. No que diz respeito à armadura, cá está, a armadura longitudinal e principal, que são os varões de 10, afastados de 10, entram na viga e são convenientemente amarrados. Depois temos a armadura perpendicular, que é a armadura de distribuição, que são os varões de 6 afastados de 20. No que diz respeito à armadura superior, temos com 1 metro de comprimento de cada lado uma armadura de FIS de 6 afastados de 15 e perpendicularmente a armadura de distribuição FIS de 6 afastados de 25, sendo este desenho executado com uma escala superior. Neste caso adotei a escala de 1:50.